Na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até estalhar. Priscila chegando aí. Oi, tá chegando? Tá ouvindo? Tá me vendo? Apareceu? Oi. Oi, tudo bem, amigo? Tudo bem, e você? Tudo bem, eu nunca usei esse Zoom aqui. Eu tô apanhando um pouquinho. Não, ele é tranquilo, eu já tô te ouvindo. Se você quiser aparecer na câmera, você pode aparecer. Se preferir não aparecer, pode não aparecer também. Você me vê e me ouve bem? Escuto, tá ótimo, tá nítido aqui. Eu só tô vendo como é que funciona direitinho. Isso aqui que eu nunca usei. Não tem muito segredo não. É só. Aí você vê se aparece, pode mandar o convite para a câmera. Ixi, tô toda descabelada aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Espero não aparecer. Tranquilo, pode ficar tranquilo aí, a gente pode continuar falando. Você está me ouvindo, me vendo, então isso que é importante, né? Daqui a pouco o pessoal vai começar a entrar. E eu tô também aqui no Instagram, né? Tô fazendo essa live para. Eu transmito um trecho da aula, né? O primeiro trecho, porque ela é longa, né? Ela passa um pouquinho de 2 horas geralmente. Então vai um pedacinho ali no Instagram. Você chegou a ver as lives no Instagram? Ah, você vai fazer pelo Instagram também? Não, a aula é aqui, né? Só que, entendi, tá. só que eu transmito ela um pouco no Instagram, então assim, a galera pode ver um pouco da aula, né? As primeiras partes. Aí depois o próprio Instagram corta, né? Ele acaba o tempo ali e a gente continua aqui. Mas foca aqui no Zoom. Ah, então tá bom. E aí, Oi. você conseguiu ver as primeiras aulas? Eu vi só a primeira, mas porque a semana passada, como eu fiz feira o final de semana todo, né, sábado e domingo, eu tava arrumando as coisas, tava indo atrás de um monte de coisa, eu não consegui parar para estudar. Certo. Então essa semana, como eu tô mais tranquila, eu vou ver todo o conteúdo direitinho para me inteirar das aulas, né? Perfeito. Perfeito. E qualquer dúvida vai colocando lá no grupo que é pra gente interagir ali, né? A gente pode interagir bastante. Legal. Você deve ter recebido aqueles primeiros. Oi? Pode falar. Você deve ter recebido os primeiros materiais também, né? Recebi tudo que você me passou aqui. Perfeito, perfeito. Deixa eu te perguntar, dá para ver todas as pessoas aqui por esse Zoom que vão participar das aulas ou como é que funciona? Então, dá pra ver quem quiser aparecer, né? E tem gente que assiste a gravação só, né? Então, Tá. como ela é gravada, tem gente que não consegue participar ao vivo aqui, depois vê a gravação. Então, assim, você vai ver quem for aparecer. Mas dá para interagir com os outros alunos por aqui, que nem eu tô falando com vocês. Totalmente, totalmente. Todo mundo vai ouvir o que eu vou perguntar, é bem assim, né? É como uma sala de aula virtual. Legal. Ou, como eu prefiro chamar, como uma roda xamânica virtual. Melhor, né? Estamos aqui numa roda, tem um elemento fogo que está em algum lugar aí dentro do mundo astral e a gente está se conectando aqui, então todo mundo pode falar, pode aparecer, né? Quem quiser ficar quietinha, pode ficar quietinha e aí, né? Eu gravo ela, então assim, depois as pessoas que não estiverem presentes, elas vão assistir a gravação, né? E vão poder ver tudo que a gente conversou aqui, tudo que a gente falou. Legal. Bacana. Tranquilo? Tá bom, então eu vou ficar quietinha agora para você fazer a introdução. Tranquilo, ainda não deu às 7 horas, eu costumo ser bem pontual assim. Dou um tempinho só pra galera chegar, mas logo eu inicio, né? Deixa eu dar um alô pra galera do Instagram aqui, que tem uma galera chegando. Boa noite, pessoal aqui do Instagram. Só pra vocês entenderem, aqui eu já tô começando a aula do curso de cristais, a gente vai falar hoje sobre alguns outros assuntos e vocês vão poder acompanhar aqui, né? E aí, assim, o Instagram ele vai cortar a live em determinado momento e aí eu continuo aqui, mas eu espero que vocês aproveitem, né, tudo que eu estiver trazendo para cá. Inclusive, se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui que se eu conseguir eu respondo também. Inclusive quem está aqui no Zoom, principalmente, né? Tá no YouTube ao vivo? Não. Na verdade eu estou só no Instagram e no Zoom, né? Que a galera...
O Zoom é um aplicativo onde a gente faz uma reunião online, né? Então a gente faz realmente um encontro aqui entre todo mundo. Eu não consigo transmitir via Zoom e via YouTube ao mesmo tempo. Então quem estiver chegando aí vai dando uma noite. Ah, uma outra coisa, às vezes eu venho aqui no Zoom e desativo o som, porque pode ficar o barulho, né? Da casa de cada um. E aí quem quiser falar pode mandar no chat ou pode levantar a mão que eu ativo o som de novo. Beleza? Beleza. Então, é só vocês entenderem a dinâmica do Zoom, né? Geralmente ele fica no mudo, e aí se você quiser falar alguma coisa, eu ativo o som, ou você mesmo pode ativar o som, né? Pra gente poder realmente ter essa... Ó lá, o Gustavo, em vez de estar no Zoom, tá no Instagram. O Gustavo tá no nosso no grupo aqui, né? Mas ele não ia poder hoje, né? Ele falou que vai ter que trabalhar, alguma coisa assim. Acho que ele vai acompanhar um trechinho aqui pelo Instagram, depois ele pega a aula completa. Bom, vamos começar aqui, né? Carol Costa, boa noite. Quem está aqui no curso, vocês fizeram a Roda da Vida? Todo mundo fez? Quer falar sobre ela? Não quer falar? Não fizeram? Não sabe do que eu estou falando? Bom, a Priscila... Está que eu estou chegando agora, eu estou meio perdida, mas eu vou fazer, prometo. Vou ser uma aluna aplicada. Você está chegando agora, então assim, dá para entender, né? Que realmente... Aliás, já está dando aqui 19 horas, então eu vou começar a gravar. Para não esquecer. Então agora estamos gravando. Então a Roda da Vida, olha lá, o Gustavo está falando aqui, sim, trabalha à noite perfeitamente, é isso. O Gustavo ele está no curso com a gente, só que ele está trabalhando, então ele está acompanhando ali pelo Instagram, ele vai acompanhar um trecho ali pelo Instagram, depois ele vê a aula completa. Então a Roda da Vida, para vocês entenderem, ela é um instrumento de coach, é um instrumento de PNL, de neurolinguística, e que... Por que é interessante trazer aqui para o curso de cristais? Porque como eu falei desde o início, né, esse curso não é só cristais, né, a gente quer trazer uma série de outras coisas. E a Marcela está falando aqui, a minha parece uma nave espacial e não uma roda, mas ok, perfeito. Então a ideia da roda, né, para vocês entenderem, é ela permitir, ela dar realmente essa visão da vida. Né, porque às vezes você fica pensando, você fica só naquele sentimento de que, nossa, mas minha vida não vai para frente, minha vida não anda, minha vida está não sei o quê. E quando você para, né, um tempo ali, para olhar para você olhar para a sua roda da vida, para você olhar para todas as áreas, né, que estão ali. Inclusive eu não cheguei a falar, mas também é possível. Você pode criar outras rodas. Se você tem alguma área da vida que por um acaso não está naquela roda, o que geralmente é difícil, porque aquela roda ela foi bem estudada, né, para, vamos dizer assim, pegar a maioria dos seres humanos aqui. Mas se tivesse alguma área da vida que não está lá, você poderia incluir nessa roda da vida, dar a sua nota também e avaliar. Então a Roda da Vida ela ajuda você a ter essa visão, né? E aí a Marcela falou que a dela parece uma nave espacial. Né? Então a gente fala um pouquinho da Roda da Vida porque ela é uma grande metáfora também, porque a roda a gente sabe que é o círculo perfeito, onde eu vou mostrar alguma... Se der tempo, né? Porque é a parte da radiestesia isso daqui. Então o círculo ele é uma geometria sagrada perfeita, né? Onde a energia circula, a energia não fica estagnada, ela não para. Então também é muito fácil a gente entender, todo mundo tem carro aqui, todo mundo já andou de carro, de ônibus, o que quer que seja, e o pneu, para ele rodar, ele tem que ser como? Redondinho. Né? Se você tiver um pneu que tem rebarba, que está torto, que está alguma coisa assim, o carro não vai fluir muito bem. Né? Então ele tem que ser redondinho. Então a Roda da Vida ajuda a gente a ter essa visão de como está o equilíbrio na nossa vida. Né? Então, se tem alguma área que está cobrando, que está assim, que está muito desequilibrada, que ela está muito, sei lá, tá com muita falta de atenção, você não dá atenção para aquela área, ela vai cobrar uma hora, né, e ela vai afetar todas as outras. Né. Um exemplo clássico, aquele exemplo que é muito comum na nossa sociedade, as pessoas hoje não dão muita atenção para a vitalidade, para a saúde física, né, e trabalham localmente, principalmente o pessoal de mundo corporativo. Então trabalha e não se alimenta direito, não dorme direito. Tem gente que eu pego para atender que a pessoa dorme 4 horas por noite. Né? 4 horas por noite. Aí eu pergunto, você é um monge? Né? Você é alguém que já está iluminado? Alguém que medita 5 horas por dia, 6 horas por dia? Porque uma pessoa no nosso mundo que dorme 4 horas por noite, sem dúvida está devendo muito sono. Né? Ou seja, vai afetar a saúde, vai afetar tudo. Então a pessoa vai olhar na roda da vida dela, vai ver que, por exemplo, a satisfação com a saúde, com a vitalidade física dela não está muito legal. Ela vai dar uma nota, por exemplo, uma nota 2, 3, né, uma nota baixa, e ela vai ver com relação às outras. O que acontece? Geralmente a pessoa, se ela não tem essa noção, se ela não para entender isso, ela vai trabalhar, ganhar dinheiro, beleza, só que vai chegar uma hora que ela vai dar um piripaque nela, ela vai cair de cama,
ela vai para o hospital, ela vai descobrir que ela está com uma série de problemas, né, de saúde, uma coisa assim, está com não sei o que, está com problema no coração, problema no fígado, problema no rim, assim por diante, que ela não percebeu porque ela estava na loucura do dia a dia, e ela vai acabar gastando todo o dinheiro dela ou mais, né, para poder tentar recuperar a saúde, que a gente sabe que não recupera assim, né? Então a Roda da Vida ela traz essa noção para você poder fazer periodicamente, inclusive. Você tem a ferramenta aí agora, vocês podem fazer a cada 6 meses, por exemplo, 3 meses, quando você sentir, para falar, bom, como é que está a minha vida, né? Como é que está a minha vida como um todo, o equilíbrio, e se tem uma área que não está muito legal, essa pode ser a área de alavanca ou não, pode ser uma outra área que você escolher. Nessa área de alavanca, você vai lá e coloca a sua atenção para ela crescer. Aliás, me perguntaram não sei se foi no Instagram, no WhatsApp, enfim, se a pessoa, né, me perguntaram, posso fazer uma magia, uma meditação para trabalhar financeiro e relacionamento ao mesmo tempo? O que vocês acham? O que vocês responderiam? Olha lá, a Aline está falando que tem uma amiga que está com crise no nervo ciático e trabalhando muito. Então, se ela não para ter consciência disso, isso vai cobrar, né, cedo ou tarde. E ultimamente tem cobrado cada vez mais cedo. Então, o que vocês acham? Dá para trabalhar dinheiro e relacionamento ao mesmo tempo? Sim. Como? Super. Os dois pertencem ao mesmo chakra, praticamente, né? Sim. Os dois pertencem ao mesmo chakra e ao mesmo planeta. Uma energia desbloqueia a outra de consequência. Assim. Sim. Só o que eu entendo, para mim, pelo menos a minha visão, é foco tem um poder. Né? Então, assim, se você vai fazer uma magia, se você vai fazer uma meditação, se você vai fazer um ritual, ou vai fazer qualquer coisa assim, e você está dividido com a energia, então, vou mandar 50% para o relacionamento, 50% para o meu dinheiro, né? E aí você pode fazer? Pode. Mas você vai estar, como eu posso dizer, dividindo energia. E eu realmente, eu senti isso na pele quando eu, né, saí da minha empresa, virei coach, e ao mesmo tempo que eu virei coach, eu abri uma loja vegana. Ou seja, eu dividi as energias e aí nenhum nem outro conseguiu crescer. Né? Ficou aquela coisa meio que tipo assim, não tinha como dar tanta energia para um, não tinha como dar tanta energia para outro, ficou dois, né, meio que sem energia. No fim das contas, um teve que ir embora para poder fazer isso. Não, eu concordo plenamente, assim, eu falei mais porque um tá atrás do outro. Sim, eu concordo com o foco, aliás, você me conhece bem, tipo, pra mim é foco. Se é uma coisa, vamos pegar, vamos trabalhar isso até o fim. Mas eu acredito piamente que desbloqueando, por exemplo, a área financeira, naturalmente que a outra área se desbloqueia ou vice-versa. Então, sim, com certeza. Eu acho que se ela pegar a área amorosa, por exemplo, para trabalhar aí, ela vai descobrir que ela tem várias crenças que também atravancam a vida dela na questão profissional. Sim, e é por isso que voltando à roda da vida, né, quando você escolhe a área de alavanca, o que é uma alavanca? Né, a alavanca é aquele instrumento, aquela ferramenta que facilita você levantar, mover alguma coisa pesada, então ela aumenta a força. Então essa área de alavanca, por que ela é uma área de alavanca? Porque ela tende a afetar todas as outras áreas, né, ou mais áreas. Só que é aquela questão, você vai ter que dedicar um pouco mais de atenção para aquela área, para que ela possa crescer. Também tem, isso é um conceito que vem do próprio Ho'oponopono, da PNL, enfim, que diz que a energia flui onde está a atenção. Então, se você está dando atenção para uma determinada área da vida, para uma determinada situação, a energia flui para ali e aquela área tende a florescer, tende a aumentar. Claro que, como tudo é interligado, né, inclusive um chakra afeta o outro, um planeta afeta o outro, tudo é interligado, quando você melhora aquela área que está deficiente, ela tende a melhorar as outras partes também. Né? A Aline está colocando aqui, a libido tem tudo a ver com a prosperidade, tudo a ver. Mas eu só estou respondendo isso porque, como ela fez essa pergunta de trabalhar ao mesmo tempo, né, quando se você fazer uma meditação, né, o que é uma magia, o que é uma meditação, você vai colocar aquilo com o maior poder da sua mente. Então você vai determinar, por exemplo, você vai criar uma frase de afirmação, né, eu venço meus bloqueios com o financeiro, eu acredito que eu sou próspero, eu acredito que eu mereço. Então você vai colocar aquela força. A Samanta, boa noite, foi aluna da segunda turma aqui. Você vai colocando a força naquilo, com todo o seu poder mental, com todo o seu foco. E a gente sabe que dentro aí da espiritualidade, de várias coisas que a gente estuda, que a mente do ser humano ela é muito, muito poderosa, só que o ser humano não sabe usar. Né? Então assim, se o ser humano conseguisse ali, tem até os estudos lá de física quântica, assim por diante, se ele conseguisse alguns segundos, né, de foco extremo naquilo que ele está, né, desejando, ele materializa aquilo, ele cria aquilo.
como o ser humano tem uma mente que não consegue ficar meditando por um minuto, que ela já está ali dispersa com um monte de coisa, acaba, vamos dizer assim, né, enfraquecendo isso. Como é esse dar atenção com amor e soltando? Estou conseguindo não dar atenção com preocupações e medos. Então, a atenção é você realmente focar naquilo que você quer, com todas as forças, com pensamento e sentimento totalmente alinhado. Então, só voltando para a roda da vida, quem fizer ou quem for fazer ainda, escolha uma área de alavanca, uma ou duas, né? É legal você poder escolher uma área, e aquela área você vai dar mais energia para ela. Você vai dedicar mais tempo, você vai dedicar mais atenção, né? O livro Foco do Golem é maravilhoso, exatamente, porque ele vai trabalhar o quê? Você poder usar a sua energia mental, e ele traz estudos científicos, ele traz outras linhas aí. E por que a roda da vida está no curso de cristais? Porque tem cristais que vão ajudar você a potencializar determinada área da vida. Então, se você de repente escolheu uma área como a área da saúde e vitalidade, você pode usar um jaspe sanguíneo, você pode usar um jaspe vermelho, você pode usar um quartzo verde, aí você vai refinando, né, com aquele seu objetivo, com um cristal que vai ajudar, uma malaquita e assim por diante, né? Quero trabalhar relacionamento, vai trabalhar um quartzo rosa, uma turmalina melancia, vai trabalhar um topázio azul, e aí a gente vai. A ideia é vocês terem essas áreas, foco, porque vocês podem trazer, já entender elas, e quando a gente entrar nos cristais, que provavelmente na próxima aula, no máximo, a gente já começa a entrar neles, vocês já começam a pegar o cristal que pode te ajudar, né? E lembrando, para quem está assistindo aí, né, esse cara é um chamado cristal mestre, é um coringão, que é o quartzo translúcido, e ele pode ser programado para todas as áreas. Então, se você não tem, né, como acho que a maioria da galera que gosta de cristais acaba tendo um monte de cristal assim, então tem cristal sobrando, né? Mas se você não tem, você pode ter um cristal translúcido, né, e trabalhar isso. A roda da vida é um tratamento. A roda da vida é uma ferramenta de coaching, né, que ajuda você a ter uma visão de como que está a sua vida no todo, né? Como que está o equilíbrio na sua vida. Então você pode olhar para a sua vida, bater uma foto ali e falar, bom, minha área de espiritualidade não está legal, por exemplo, né? Imagina que você é uma pessoa que tem muita espiritualidade para trabalhar e não está trabalhando. Você pode identificar isso na hora da roda da vida e falar, não estou trabalhando isso, preciso trabalhar. E a espiritualidade, obviamente, vai afetar todas as áreas da vida. Então, essa roda da vida, por que eu quero que vocês façam logo ela? Porque eu quero trazer outra ferramenta, que é uma ferramenta importantíssima também, que é a dos valores pessoais, né? Para vocês terem bem claro na vida de vocês quais são os seus valores pessoais. Porque ajuda totalmente. As empresas, todas, se você for ver, a empresa tem missão, valor e assim por diante, e visão, né? Então, a gente, como ser humano, como pessoas, também temos valores. As empresas têm esses valores porque facilita tomar decisão, né? Você tem uma empresa com 1000 funcionários, né? Vamos pegar. Imagina como é que esses 1000 funcionários, não vai ter um gestor a todo momento ali, o presidente da empresa, olhando o que a pessoa está decidindo. Então, tem-se os valores da empresa e toda decisão, né? Isso aí eu estou falando um pouco de coaching executivo com vocês, executive coaching, toda decisão da empresa, para qualquer funcionário que está ali, ele tem que ter acesso aos valores da empresa para ele poder decidir, né? Então, me deparei com tal dúvida, tal situação, ele olha ali os valores da empresa, de acordo com esses valores, que decisão que eu tenho que tomar. E a gente também, se você tem claro na sua vida quais são os seus valores pessoais, vai surgir um monte de situação na sua vida, você vai olhar para os seus valores e falar, bom, de acordo com os meus valores, que é importante para mim, que decisão eu tenho que tomar. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa apresentaçãozinha. E a gente parou na Kabbalah, né? Vocês lembram do que a gente falou de cristais, Kabbalah, árvore da vida? Todo mundo lembra? É muito interessante esse estudo. É uma coisa muito legal, assim, porque para mim tem uma convergência muito grande, porque hoje mesmo, né? Eu estava com uma cliente, aí ela falou que ela queria que a irmã dela fizesse uma astral, mas ela fala que a irmã dela não acredita em astrologia. Não, minha irmã não acredita, não sei o que, beleza. E aí eu falei, beleza, então do que ela acredita? Ela é católica fervorosa. Eu falei, ela acredita em Deus então? Ela, sim, ela acredita em Deus. Eu falei, então ela tem que acreditar em astrologia. E aí ela, mas como assim, não sei o quê? Eu falei, você pega, né, qualquer rabino, né, qualquer rabino que estiver dando aula sobre Kabbalah, sobre astrologia, ele vai falar claramente quem criou os astros, né? Está na Bíblia, isso está tudo escrito na Bíblia. Eles chamam de Hashem, né, porque eles não falam Deus, eles não falam aquele mandamento de não falar o nome de Deus em vão, então eles não falam o nome de Deus, eles falam Hashem, né? Hashem criou, e ele criou os astros para quê? Para o ser humano se conhecer. Então ele vai dando até os trechos da Bíblia,
do Velho Testamento, da Torá, todos falando sobre astrologia, muitos e muitos trechos. Então, né, se você não acredita em astrologia e acredita em Deus, então tem que fazer uma revisão aí para você entender que sim, a astrologia tem a ver com Deus. O detalhe é que eles dizem, isso aí eu também concordo praticamente, né, é que Deus proíbe, né, diz que você não pode consultar a astrologia para prever o seu futuro. Né, então assim, aí você está indo contra Deus, você está indo contra, né, você não poderia fazer isso. Então, por exemplo, o mapa astral tem tudo. Você poderia sim ver quando que você vai morrer. Né? Então, eu vou morrer, eu vou olhar aqui, então eu vou morrer quando eu tiver 45 anos e vai ser num acidente envolvendo metal e fogo, vai explodir. Tá, agora que você vê. Só que você não deve ver isso, porque não é o objetivo da astrologia. O objetivo da astrologia é você se conhecer e, como co-criador, né? Porque sim, na Kabbalah a gente entende que a gente é a imagem e semelhança de Deus, você criar o seu destino. Você criar a sua realidade. Só que é muito mais fácil você criar a sua realidade se conhecendo as suas forças e assim por diante. Então a gente falou sobre, isso não é astrologia e Kabbalah, a gente tinha falado de cristais e Kabbalah, porque também a Kabbalah fala sobre cristais. Né? Tem aqui os cristais na árvore da vida, tem o peitoral do sumo sacerdote. Né? Que, então assim, os cristais eles estão em todas nas traduções. Né? Eu quero trazer um pouco disso aqui também, porque todas as traduções praticamente vão utilizar cristais. Desde o xamanismo siberiano, né, que aí 40, 50 mil anos atrás, onde os xamãs consideram esse cristal como luz cristalizada, né? Gregos, chineses, árabes, todos os povos eles utilizam cristal de uma forma ou de outra. Né? E geralmente tem a ver com cura, tem a ver com magia, tem a ver com tudo isso que a gente fala aqui no curso. Então a gente resgata aqui um pouco dessas traduções e inclui o novo. Né? E aqui eu quero trazer um pouquinho sobre medicina tradicional chinesa. Né? A gente sempre tem que deixar claro que não é um curso de medicina tradicional chinesa, até porque um curso de medicina tradicional chinesa seriam, né, bons anos aí de estudo, mas a ideia aqui é que todo mundo deveria conhecer os princípios, né, o básico da medicina tradicional chinesa. Vocês que estão aqui no Zoom, vocês conhecem alguma coisa sobre a MTC? A Sullivan conhece, obviamente, porque ela fez um curso comigo, inclusive. Mas quem mais aí? Vocês conhecem? Nunca ouviram falar? Não sabe de nada? Já usa no dia a dia? Como que é? Porque esse é um conhecimento que todo mundo deveria ter, um conhecimento maravilhoso. A Marcela não quer aparecer, só manda chat. Mas a Marcela conhece. Eu já fiz um pouquinho de um curso de massoterapia, então eu conheço um pouquinho, alguma coisa assim. Perfeito. E aí é aquela coisa, né? A gente não vai, na ideia é especializar, mas a ideia é você conhecer, você ter essa abertura, inclusive ter isso como uma boa opção, né, para você utilizar na sua cura, no seu dia a dia. A gente vai ver por quê? Porque a gente usa os cristais para ajudar na medicina tradicional chinesa. Né? Eu estou pitando, por isso estou off do vídeo, mas pode aparecer com cachimbo, não tem problema não, pelo amor de Deus. Cachimbo é vida. Eu estava até agora há pouco ali com o meu cachimbo também. Qualquer dia eu vou aparecer aqui no Zoom também com o cachimbo, e aí, né, acho que não tem problema. Então vamos lá, medicina tradicional chinesa, a gente tem aí uma medicina muito antiga, né? Diz aí que ela vem do clássico do Imperador Amarelo por volta de 4000 a.C. Deixa eu ver aqui. Opa, vou pegar o meu pote. Pegar, o cachimbo aqui é sempre bem-vindo. A gente não está numa roda xamânica, né? Com a fogueirinha aqui, tudo, fogueira virtual. Então o cachimbo é bem-vindo. Eu, como eu fiz agora o meu cachimbo, não vou pegar, então vocês podem ficar à vontade. Então diz aí que a medicina tradicional chinesa tem por volta de 4000 anos antes de Cristo, ou seja, é bem, bem antigo. Né? A Renata está falando, conhece, assiste os vídeos da doutora Maria Ana Grola no YouTube, ela é ótima. Tem muita gente falando de medicina tradicional chinesa no YouTube, então hoje não é desculpa, né? Você pode conhecer, você pode estudar, e eu quero levantar essa fagulha aí em todo mundo. Mas então tem essa idade, né? A medicina tradicional chinesa é muito antiga, né? Muito ancestral, muito clássica. Mas eu, né, dentro dos estudos da teosofia, né, porque eu gosto muito dessa linha de conhecimento também, a teosofia, a gente sabe que a medicina tradicional ela é mais antiga ainda, né, porque ela viria dos Atlantes. Né, então aí é uma coisa muito doida, mas tem gente mais doida aí pelo mundo. Né, então a teosofia eu acho que ela é bem interessante você entender, porque ela tem toda a criação, né, a antropogênese, a cosmogênese, e
a gente teria uma civilização anterior, que é a civilização Atlante, que inclusive tem muitas histórias com cristais, né? Vocês vão ver no mercado aí cristais lemurianos, cristais atlantes, que são o quê? São essas civilizações anteriores à nossa, que eram ditas, por exemplo, principalmente a Atlante, né? A civilização da Atlântida era muito evoluída, tecnologicamente falando. Não acho nada doido. Então, eu também não. Eu gosto dessas linhas aí porque para mim faz muito sentido. Então a Atlântida, ela tem todo um histórico, né, que ela evoluiu bastante tecnologicamente, mas eles fizeram besteira, né? Então começaram a usar mal essa tecnologia, um pouco parecido com o que está acontecendo com a gente hoje, né? Nossa civilização também usando mal as tecnologias, enfim, destruindo mais do que criando. E aí Deus, né, o grande arquiteto do universo, falou, galera, deu ruim, né, vou mandar um dilúvio aí, vamos resetar isso aí. Mas, né, o que se diz na teosofia? Alguns grupos, né, de Atlantes foram se espalhando pelo mundo. Né? Então, esses povos antigos, semitas, né, os antigos chineses, os egípcios, os toltecas, né, que tem aqui na América, que eu falo muito do livro Os Quatro Compromissos, né, que fala da filosofia tolteca. Então os Atlantes eles foram se espalhando pelo mundo, né, e cada um foi levando uma tecnologia, vamos dizer assim. E aí disse que, por exemplo, muito da tecnologia de cura, né, foi para a China. Né, por isso que tem a medicina tradicional chinesa, por isso que desde essa época eles têm todos os pontos meridianos e pontos de acupuntura, né, mapeados do ser humano, e fala como que eles sabiam disso, né, como que eles tinham isso tão funcional. E hoje, queira ou não, né, até a medicina abriu espaço para acupuntura, porque fala, funciona. Né, não tem como você não falar que não funciona. Né, funciona. E eles sabiam disso. Aí disse que grande parte da espiritualidade foi para a Índia, né, então por isso que a Índia, toda essa questão de espiritualidade muito forte, grande parte, né, da parte da magia foi para o Egito, né, por isso que quem estuda magia até dá risada, né, porque tudo vem do Egito, a magia, tudo vem do Egito, tarô vem do Egito, cabala vem do Egito, tudo vem do Egito. Aí toda essa parte de sabedoria, também de natureza, foi para os povos americanos, para os índios, né, os indígenas e assim por diante. Né. Vou pegar os meus sumérios. Então, todo esse povo antigo, né, eles têm essa ligação que eles seriam remanescentes dos Atlantes que se espalharam pelo mundo, aí o continente afundou. Então tem toda aquela história. Né. E o que a medicina tradicional chinesa ela traz? Ela traz uma série de estudos e de curas. Né. A mais conhecida é a acupuntura, que todo mundo deve conhecer, né, com as agulhinhas ali. Mas tem também a auriculoterapia, né, que é todo um trabalho feito na orelha, ou seja, a sua orelha tem todos os pontos do seu corpo que vai afetar os órgãos, então ela é um microsistema que a gente chama, né, que você pode atuar nele. O Duin, né, que é a parte da massagem, que aí envolve também shiatsu, envolve toda essa parte de, como posso chamar, acupressura. O que é acupressura? Acupressura é pegar alguns pontos de acupuntura, mas com pressão e não com agulha. Né, então você vai lá e aperta aquele ponto, e aquele ponto vai estar sendo estimulado, né, pela pressão e não pela agulha. A fitoterapia chinesa é muito famosa, é muito conhecida, várias e várias ervas de cura, muitas histórias de ervas de cura. A gente fez aí, eu fizemos um curso inteiro de fisiognomonia, que também faz parte aqui da medicina tradicional chinesa, onde a gente conheceu algumas ervas que não conhecia, era bem bacana. Por exemplo, o foti, né, que é uma erva que tem se você pesquisar na internet histórias do foti, fala que assim, a pessoa que come, né, a raiz ali de um foti, que é ancestral, não sei o que, ela vive 200 anos, é uma coisa muito doida. E o foti realmente ele trabalha a energia do rim. Né, a energia do rim a gente vai ver que traz aquela energia ancestral, que é o Jing. A gente vai falar sobre isso. Então a moxa bustão, que é esse cara aqui, que isso aqui é muito interessante, né, são bastões de Artemisia, que aí eles vão trabalhar com o calor. Né, então você vai acender, né, o bastãozinho, ele vai aquecer. A Artemisia ela tem uma propriedade que ela aquece numa temperatura bem alta e ela fica queimando, é uma loucura. Se você colocar a Artemisia no cachimbo, você acende uma vez e esquece. Não tem que ficar acendendo toda hora, porque a bicha queima e não para de queimar. Às vezes eu vou lá, usei um pouco da moxa, quero apagar, vou lá na areia, esfrego na areia para ver se apaga. Quando eu penso que ela apagou, ela queimou a noite inteira e foi embora, porque ela realmente ela tem uma coisa muito forte de queimar mesmo, de uma propriedade de combustão.
Então a moxa bustão ela é bem interessante porque você aquece e você vai colocando nos pontos específicos também, que são todos mapeados pela acupuntura, para você estimular esse ponto com o calor. Né? Então você pode estimular com a agulha, né? Você pode estimular com a pressão do dedo, né? Ou a pressão de um cristal. Né? Você pode ter alguns cristais de massagem, por exemplo, ou o próprio pêndulo. Né? Estou com um pêndulo aqui, que ele tem uma pontinha. Você pode, né, de repente, estar pegando algum ponto de acupuntura estimulando. Né? Você pode pegar pontos aqui na face, que tem vários pontos também, na orelha e assim por diante. Você pode estar estimulando esses pontos. Ou com a moxa bustão, estimulando com o calor. Também gosto de colocar óleos, né? Então determinados óleos que a própria Ayurveda trabalha muito, né? Os óleos medicados, então você coloca óleos com ervas, que podem ser os óleos essenciais, inclusive, e vai estar atuando naquele meridiano, porque a gente vai ver que a medicina tradicional chinesa ela traz muito uma questão energética. Então você vai estar estimulando um ponto, esse ponto é ligado a um meridiano, que está ligado a um órgão e que vai fazer uma série de coisas no seu corpo, energeticamente falando. Aqui a gente tem também as ventosas, né, que são chamadas fisiognomonia. Para quem não sabe, é o estudo da face, né, para você entender a pessoa pela face dela. Aí é muito louco esse estudo. Né, tem ali a divisão de céu, homem, terra. Né, então assim, aí tem toda essa questão de divisão yin yang. Né, tem uma coisa muito louca. Aí você vê, é muito interessante porque antes eu não gostava do meu nariz. Né, meu nariz é gigante, né, minha orelha é gigante. Então foi muito zoado, obviamente, quando eu era criança. Mas quando eu fui estudar fisiognomonia, eu falei, pô, que bacana, né? Porque o nariz grande é super auspicioso, né? E a orelha grande também. Eu falei, pô, legal. Então hoje eu fiz as pazes, né? Já tinha feito, na verdade, né? Mas depois que eu vi a fisiognomonia, eu falei, pô, que legal. Né? Podia ter sabido disso desde que eu nasci, né? Seria mais bacana. Então que vocês saibam também. Então a fisiognomonia é um estudo muito legal, porque você começa a entender qual que é o seu tipo, né? Então a gente vai ver os elementos, você pode ser do tipo madeira, tipo terra, né, tipo fogo, isso traz muita informação pra gente, muito autoconhecimento. O Qigong, né, que também é chamado aqui, escreve Qigong, né, mas o Qigong é um trabalho energético. Né? É uma coisa muito doida. Qigong e Tai Chi Chuan, todo mundo já deve ter visto a galera fazendo Tai Chi Chuan, assim, nas praças, os velhinhos. Isso é super, super saudável, é um trabalho incrível, energético, né, que pode ser potencializado com os cristais também, né, e toda essa consciência. E o Qigong é o quê? É você trabalhar com a energia do universo. Então, eu não sei se eu falei aqui no curso já se eu falei algumas lives. Por exemplo, a mão de Buda, né, as mãos de Buda, é um trabalho de Qigong, queira ou não. Né? Você pegar um cristal, deixa eu pegar, por exemplo, sei lá, eu vou pegar essa safira azul, né, e eu posso colocar aqui no meu chakra laríngeo, ela pode ficar aqui. Simplesmente ficar aqui, ela vai estar atuando. Mas eu posso estar me concentrando e trazendo a energia do universo para potencializar a energia dessa pedra. A gente sabe que as mãos têm um poder incrível, tem chakras nas mãos, cada um dos dedos representa um dos elementos e assim por diante. Então o Qigong é um trabalho bem interessante para você falar, a gatinha ali, mas é a mais velha, né? A Pandinha está lá embaixo. Então você pode fazer esse trabalho de Qigong, né, com você, para você aumentar a sua energia. E é um dos trabalhos mais incríveis energéticos que tem, porque realmente se você vai trabalhar a saúde, né, lá no plano espiritual. Né, lá no plano espiritual aquela saúde vem, né, e aí ela permeia todo o corpo. Aí a gente tem o princípio, né, o conceito do Yin e do Yang, que todo mundo também já deve conhecer, mas vale a pena a gente, né, trazer ele para cá. Todo mundo conhece Yin e Yang, conhece bem, já usa o conceito. Que é esse símbolo muito conhecido, né, o símbolo do Tai Chi, né, o símbolo do taoísmo. A Priscila conhece, beleza. A galera quer mais digitar, né, quer mais ficar tranquila aí digitando. Então o Yin Yang ele é muito interessante porque ele explica muita coisa do universo também. Né, a gente consegue entender muita coisa. Porque o Yin e o Yang eles trazem o princípio da dualidade, que é onde a gente está imerso. Né, então todos viemos do Um, né, aquela coisa que a Kabbalah mostra, o taoísmo é o Tao, né, tudo vem do Tao, mas quando vai chegando aqui nos planos, né, inferiores, a gente tem a dualidade, que infelizmente a gente não sabe lidar muito bem com a dualidade e acaba tendo um monte de problema, mas a dualidade bem trabalhada é o caminho para voltar à fonte, para voltar ao Um. Então a gente vê aqui que o que se perde aqui nesse símbolo do Tai Chi? Equilíbrio. Né? Vocês veem que o Yang ele não é maior do que o Yin.
E o Yin não é maior do que o Yang. Então, assim, não tem melhor ou pior. Né? Não tem um que é melhor do que o outro. Eles, na verdade, esse símbolo aqui ele é um símbolo móvel. Né? Imagina que essa roda, esses peixes, né, como se fossem peixes, estão girando aqui. Então eles ficam se alternando. Inclusive tem um conceito que o Jung chamou de enantiodromia. Eu não lembro exatamente como é chamado no taoísmo, mas quando uma coisa fica muito yin, ela acaba indo para o yang. E vice-versa. Né? Que o Jung chamou de enantiodromia e que é o princípio do pêndulo também. Né? Então você pega o pêndulo, então se o pêndulo vai muito para cá, chega uma hora que ele faz o quê? Ele vai para o outro lado. Então esse é o princípio da enantiodromia e esse é o princípio de uma transmutação do yin para o yang. Então a gente sempre tem que buscar o equilíbrio. Né? Toda doença na medicina tradicional chinesa vai ser um desequilíbrio dessas forças de yin, de yang, né? De vento, frio, calor e aquela coisa toda. E a gente tem que buscar esse equilíbrio. Também esse símbolo ele mostra uma coisa muito interessante, psicologicamente falando, magisticamente falando, que é o quê? O yang, ele é o branco, geralmente ele é representado pelo branco. Vocês veem que ele tem um pretinho, uma bolinha preta dentro, que representa o yin, né, que está dentro dele. Então, e o yin, que é o preto, tem a bolinha branca que está dentro dele, que representa que o yin também tem o yang dentro dele. Isso a gente também traz para os 4 elementos. Né? Qual que é o elemento mais yang? Fogo. É o fogo, que é o grande yang. Né? Então aqui a gente tem o fogo como grande yang. Qual que é o elemento mais yin? Água. A água, que é o grande yin, que fica aqui no preto. E a gente tem também o pequeno yang e o pequeno yin. Qual que é o pequeno yang? Ar. É o ar. E qual que é o pequeno yin? Terra. A terra. Então nesse símbolo aqui a gente tem os 4 elementos representados. Né? E esses 4 elementos criam toda a nossa realidade aqui na matéria. E aqui no meio seria o éter, ou a caixa, seria a quinta essência, né? Seria o equilíbrio de todos. Então esses 4 elementos em equilíbrio, a gente vê pelo arcano mago no tarô, que ele mostra isso, ele lá trabalhando com os 4 elementos. Os 4 elementos bem trabalhados geram uma quinta essência, que é o quinto elemento, que pode ser chamado de éter, de akasha, né? Enfim, de um elemento mais espiritual. E a gente tem aqui como yin, né, algumas características que trazem isso. É o princípio feminino, né, ele é receptivo, ele é frio, ele é voltado para dentro, ele representa a lua, representa a água, representa a escuridão, representa a noite, representa o negativo, mas de polaridade negativo, não que ele é ruim, né, mas a polaridade negativa. Lembra que eletricidade, a gente tem o polo positivo e o polo negativo. O polo negativo não é ruim, né? Ele simplesmente é um outro polo. Ele representa a intuição, né? E representa a Terra, né? Aqui é a Terra, isso é tudo é o Yin. O Yang, ele representa o princípio masculino, ele é ativo, né? Ele é quente, ele é voltado para fora, ele representa o Sol, ele representa o fogo, representa a luz, representa o dia, representa o positivo, a racionalidade e o céu. Com isso aqui, galera, se vocês começarem a meditar sobre isso, a trabalhar em cima disso, vocês começam a trabalhar muita coisa na vida. Muita coisa na vida. Então, por exemplo, vamos lembrar que todos nós temos yin e yang dentro da gente. Né? Então, por exemplo, o homem ele tende a ser mais yang, mas ele tem yin dentro dele. Né? Ou seja, ele tem o feminino dentro dele também. A mulher a mesma coisa, tende a ser mais yin, mas tem o lado masculino dela. Assim como a gente tem ativo e receptivo, tem algumas horas da sua vida, alguns momentos da sua vida que você tem que ser mais ativa e tem momentos que você tem que ser mais receptiva. Esse é o famoso dar e receber. Né? Então, assim, você tem que ter esse equilíbrio. Né? Em alguns momentos você está mais no frio, em outros você está mais no calor. Então tem esse equilíbrio também. Então você está com muito frio, você vai entrar numa hipotermia, não vai ser legal. Você está muito quente, vai ter aquela coisa de febre intensa, também não é legal. Então você vai estar sempre oscilando entre esses polos, buscando um equilíbrio. O yin ele se volta para dentro. Então você tem que ter momentos de introspecção. O yang ele se volta para fora. Então você tem que ter momentos onde você vai trocar com o mundo. Né? A gente tem a Lua, a Mãe Lua. Todos nos conectamos com a Mãe Lua, mas também temos o Sol, né? O Pai Sol, o Avô Sol, né? Que a gente se conecta com ele para pegar energia. Imagina, né?
Isso acontece em alguns países lá nos países nórdicos, onde fica meses, né, dia e meses noite. Isso traz um certo desequilíbrio, né? Para a gente aqui é muito mais tranquilo porque a gente tem algumas horas do dia, depois vem a noite, trazendo descanso, depois vem o dia, depois vem a noite, fica um pouco mais fluido, né? Um pouco mais fácil da gente lidar. A gente tem o princípio da água e do fogo, todos temos água e fogo dentro do corpo, né? O princípio da escuridão e da luz. Aí a gente tem várias coisas aqui para meditar, né? Quem tem problema para dormir aí? Quem tem insônia, quem tem dificuldade para dormir, não descansa direito, isso é um desequilíbrio do yin. Né? Isso é um desequilíbrio do yin. Porque a nossa sociedade, ela não gosta muito do yin. Ela é um pouco mais voltada para o yang, que a gente sabe que é um pouco mais voltada para o masculino, para o patriarcado e assim por diante. Então, agora que é noite, né, que é o momento da escuridão, a gente tem inúmeras luzes. Luzes, luzes, luzes. É como se, não, o sol foi embora, mas vamos manter luzes, queremos luzes, não gostamos da escuridão. E tem gente que, infelizmente, não dorme no escuro, tem medo de dormir no escuro por algum motivo. Né? Então tem que ter um abajur, tem que ter uma luzinha, tem que ter alguma coisa. E a gente viu, né, a gente já viu aqui nas nossas primeiras aulas, o quanto que a nossa glândula pineal, que rege o nosso sono e rege uma série de outras coisas, ela necessita da escuridão. Então vale a pena todo mundo refletir aqui o quanto você aceita a escuridão, o quanto você, quando é o momento da noite, começa a fugir das luzes, né? Eu estava dando até dicas hoje de como dormir melhor, então assim, o ideal, né, para quem consegue, é pelo menos 3 horas antes não comer mais nada, né, não comer para deixar os seus órgãos descansarem à noite. 2 horas antes, não trabalhar, não ter nada que vai preocupar a sua mente, ocupar muito forte a sua mente. E 1 hora antes, pelo menos, nada de tela de celular, nada de tela de computador, de preferência luzes mais fraquinhas para você ir permitindo que a sua pineal fala, bom, está à noite. E se está à noite eu vou gerar a melatonina para que você possa dormir. Hoje as pessoas não fazem isso, aí tem problema para dormir e vai comprar melatonina, né, sintetizada em laboratório para conseguir dormir. Então a escuridão aqui ela é bem-vinda, tá? Ela é bem interessante, a gente tem que ter esse equilíbrio. Também, né, a noite e o dia. Então hoje as pessoas querem produzir 24 horas, né? Então geralmente se produz de dia, à noite é o descanso. Mas não, à noite vão produzir, trabalhar, é aquela coisa, e vamos continuar fazendo, às vezes isso desequilibra. Né? É só a gente lembrar que a gente ainda é muita coisa resquício daquele ser humano que vivia na selva, na natureza. E é aquela coisa, você consegue lidar muito bem com a floresta de manhã, com a luz do dia. Quando o sol vai embora, né, que chega a noite, que chega a escuridão, a floresta é um lugar totalmente inóspito para o ser humano. O ser humano ele não tem garras, né? Ele tem umas unhas mequetrefe que, tipo, se for arranhar algum bicho vai quebrar a unha. Ele não tem dentes, né, para poder lutar contra algum bicho. Ou seja, o ser humano, na verdade, ele é presa de muitos seres aí da natureza, né? E o que salva ele é que ele consegue fazer armas e ele consegue se juntar em grupos e tal. Mas o ser humano, a tendência dele é produzir e trabalhar durante o dia e à noite se recolher, né, para poder dormir. E a gente sabe que o sono ele é muito importante. Você entra no mundo dos sonhos, você entra no inconsciente, né, que é a questão do yin. Você começa. O yin ele trabalha muito a intuição. Né? Então aqui no yang a gente tem a racionalidade. Então, por exemplo, cristais, a gente sabe que tem que ter esse equilíbrio do yin e do yang. Né? Então vocês estão aprendendo sobre cristais. Mundo racional. O cristal tem o sistema de cristalização, tem o mineral que está nele, tem a cor e assim por diante. Então você está preenchendo o seu hemisfério esquerdo, o seu hemisfério yang, com informações. Mas você tem que deixar o seu hemisfério direito, o yin, atuar também. Então depois que você aprende tudo isso, você fala, beleza, tudo isso está aqui comigo no meu inconsciente, então você vai poder, as pedras vão te chamar. Aí você vai escolhendo as pedras meio que intuitivamente. Né? Com base no conhecimento, mas você vai ver que uma hora aquela pedra está brilhando ali para mim, ela quer que eu pegue ela e eu vou utilizar a pedra, porque a minha intuição chamou. Na verdade, a sua intuição, o seu lado mais sutil, entrou em contato com a pedra, conversou com ela, literalmente falando, mas em outra linguagem, em outra frequência, e você pegou aquela pedra para você. E aquela questão de terra e céu, né? A gente tem a terra como o yin, né, como a mãe terra, como diz, e o pai céu como yang, e a gente aqui, ser humano, principalmente pela medicina tradicional chinesa, a gente é uma ponte. Então a gente é um intermédio entre a energia da terra e a energia do céu. A gente está aqui no meio dos dois. E a ideia, né, dos próprios taoístas e chineses é que o ser humano ele possa ser um ser
pleno, um ser realizado que faz a conexão do céu e da terra. Se a gente voltar um pouquinho para os chakras, o que seria essa conexão dos chakras? Quais chakras seriam esses chakras que a gente está falando? Dos 7 chakras principais. Eu estou ouvindo os grilos lá fora. Chakra básico, Muladhara, né, que vocês lembram que é elemento terra, inclusive ele é ligado à terra, que ele se conecta com o Sahasrara, que é onde Kundalini sobe pelo ser humano, pela coluna, para conectar céu com terra, masculino, feminino, Shiva e Shakti e assim por diante. E a gente vai ver que vocês vão ver também muitas literaturas que tem pedra que é chamada de Yin, tem pedra que é chamada de Yang. Por quê? Por que tem pedra que é mais Yin, tem pedra que é mais Yang? Tem pedras que trabalham mais esse lugar de você interiorizar e outras que trabalham você ir para o mundo. No caso das pedras em si, eles chamam de Yin, de Yang ou de transmissoras e receptoras. Então a gente. A pedra da lua eu considero uma pedra Yin. Sim. Então. Porque ela é uma pedra que trabalha esse lugar. De receptora, né? Isso. Bem feminino, aquilo que a gente estava falando até hoje. Sim. Eu vou dar um exemplo bem claro, que acho que fica fácil entender, mas no material vocês vão ver que vai ter qual pedra que é Yin, qual pedra que é Yang, né, para poder trabalhar. Mas basicamente, deixa eu ver se tem alguma aqui. Né, tem uma turmalina negra aqui, que está aqui, e um olho de tigre. São 2 pedras de proteção. 2 pedras que você pode usar para proteção. A turmalina negra é Yin, ou receptora. Então ela pega aquela energia, absorve e ela vai trabalhar essa energia. Então ela te protege, absorvendo energia para ela e trabalhando. O olho de tigre também é uma pedra protetora. Também é usada de proteção energética. Só que ela é Yang. Então ela é transmissora. Então a energia vem e ela rebate. Vem e ela rebate. Então as 2 pedras são de proteção, mas cada uma age de uma forma um pouco diferente. Uma absorve e trabalha aquela energia, outra rebate aquela energia, manda embora, como se fosse um escudo. Como se você tivesse com um escudo que alguém mandou, por exemplo, a olho de tigre trabalha muito inveja, né? A energia da inveja. Então alguém manda aquele olho gordo, aquela inveja para você, pá, aquilo bate em você e vai embora. Porque o olho de tigre está ali protegendo. Então esse é um exemplo bem fácil de entender o que são pedras, né, Yang, pedras Yin, ou refletora, né, como a Letícia está colocando aqui. A Letícia também fez a 2ª turma. E porque é aquela questão, algumas pedras transmitem, outras recebem. Também vocês podem ver, né, como eu consulto muitos livros, né, muitos cursos e coisas, pode ter algum livro que fala que essa pedra é Yang, outro fala que é Yin. Então é uma coisa um pouco também subjetiva. Você pode sentir né, o quanto essa pedra está refletindo mais, ou ela está transmitindo, ou ela está recebendo. Você pode sentir também para você. Mas a gente tem esse conceito nas pedras também, de pedra Yin, pedra Yang. Também a gente tem aquela história que uma pedra Yin, ela vai tender a ajudar você a se interiorizar, né, que é como a Silvia estava falando aqui, e uma pedra Yang ajuda você a ir para fora. Então, por exemplo, obviamente uma pedra da Lua, ela tende a trazer uma interiorização. E uma pedra do Sol, ou uma Aragonita Sputnik, como essa daqui, eu tenho 2 aqui, uma maiorzinha e uma pequena, né, uma graminha pequena. Essa pedra, Aragonita Sputnik, como vocês podem ver, né, pelo jeito dela, pelo formato dela, ela é toda para fora, ela tipo, vambora. Então, se você quiser fazer um trabalho de quero aparecer, né, uma pirita também, quero aparecer, quero ir para o mundo, você pode usar uma pedra dessa. Quero me recolher, você pode usar uma pedra mais Yin. Então também é um conceito bem interessante, mas a gente vai ver cada pedra, né, falando sobre isso. E aí, segundo a medicina tradicional chinesa, né, as causas de doenças, né, segundo a medicina tradicional, tem as causas externas, né. Então sim, o frio ele pode deflagrar uma doença, né. Então, por exemplo, você, sei lá, está quente, né, no seu quarto, no inverno, debaixo do cobertor, e aí você acordou de manhã, que nem eu adoro fazer, né? Acordo de manhã, vou ver o sol nascer, aí eu recebo aquela porrada daquele frio que traz aquela troca de temperatura. É uma causa externa. O calor também. Então, aquele excesso de calor que vem pode trazer um desequilíbrio. A alimentação, obviamente, né? Então, assim, a alimentação afeta muito a questão da sua saúde, né, o que você come. Inclusive, você já ficou doente por causa disso? Sim, então, exatamente. O vento, né, então bate aquele vento, né, que eles chamam de vento perverso, né, então aquele vento que vem e pega o seu pulmão, pega alguma parte aí do corpo.
Acidentes, obviamente, então a pessoa pode sofrer um acidente, que nem, né, a Sullivan torceu o joelho na trilha, e aí é um acidente que trouxe um desequilíbrio que pode trazer uma dor, uma doença, alguma coisa. A poluição e assim por diante. Então a gente tem agentes externos, né, que obviamente eles não são, eu mesmo não considero a causa principal, porque você pode tomar frio e não ficar doente, né? Então ele não é uma causa primordial, mas ele afeta com certeza. Principalmente se o seu sistema imunológico, né, estiver ali oscilando, então de repente você está um pouco mais fraco naquele dia, o frio vem e pega. Mas no geral, se o sistema imunológico está bom, o frio vem e ele dá conta, ele não vai afetar. Mas os internos é os que são mais, né, que pegam mais aí pra gente, né, que eles afetam fortemente. Todo mundo sabe que eu trabalho também com a linguagem do corpo, com a metafísica da saúde, psicossomática e assim por diante. E tem tudo isso, a gente vê que não é uma coisa tão nova. A própria medicina tradicional chinesa vai falar sobre isso, dentro da linguagem dela, claro, mas ela já fala sobre isso. Então as causas internas de doença são as emoções. As emoções que estão, né, num padrão negativo, num padrão que não está legal, um padrão desequilibrado. Então, por exemplo, a gente vai ver que tem uma série de emoções ali que influenciam, mas o fígado, né, a gente tem os órgãos primordiais também. A raiva afeta o fígado. Então a gente tem... Quer falar? Na última aula, além de eu ter prova disso amanhã, então eu estava estudando sobre isso. Ah, que beleza. A Cris, ela falou muito do fígado, e ela fala que o fígado também está relacionado a uma raiva que você sente de alguma figura feminina. Sim. De alguma mulher, pode ser a mãe, pode ser... Enfim, porque o fígado, ele representa, se a gente começa a constelar os órgãos, a Cris trabalhou esse negócio agora de constelação dos órgãos, você constela os órgãos, o fígado, ele representa a mãe, a mulher. Ele é um órgão feminino. Então ele está relacionado a alguma mulher, a alguém feminino da família ou do ambiente. Muito louco, né? Sim, e aí o baço pai, né? Tem essa questão dos pais e tudo. Então a raiva afeta o fígado. E aí é irônico assim, a gente tem que o elemento madeira é do fígado. Então quem é elemento madeira, né, pode ter um fígado mais sensível, né, e geralmente é mais suscetível à raiva. Então assim, uma coisa também leva a outra, porque um fígado debilitado, ele pode gerar a raiva em você, né? Então assim, você imagina que você comeu um monte de gordura, aquela fritura, aquela coisa muito louca, seu fígado sofrendo ali, isso pode gerar o sentimento de raiva, né? E o sentimento de raiva, lá, a Lucilene está chegando aqui, o sentimento de raiva que você nutre ali por muito tempo, ele vai minando a energia do fígado. E é interessante a gente falar aqui da MTC, é que a gente está falando de padrões energéticos, né? Padrões energéticos. Então, às vezes você pode ir, né, no médico, vai fazer um exame, seu fígado está ok, mas você vai ter vários padrões dentro da medicina tradicional que dizem que a energia do seu fígado não está boa. O que a gente está falando aí? Lembra também da árvore da vida, dos corpos e assim por diante, que a energia do fígado não está bom, ou seja, fisicamente ele ainda está bom. Então você vai no médico, ele fala, não tem nada, né, tá ali, bacana, mas ele já está avisando, ele já está mostrando no seu padrão emocional, no seu padrão de pensamento, no seu padrão espiritual e assim por diante, que ele está com problemas, ele está criando uma questão ali que vai somatizar, vai afetar o órgão físico. Então é bem interessante você entender isso, né? Será que você nutre muito um padrão de raiva? Né? Será que você está sentindo muita raiva? Será que o seu fígado está equilibrado? A gente vai ver que tem isso. E tem cristais que ajudam, por exemplo, tem uma pedra chamada brasilianita, que ela ajuda muito no fígado, né? A energia da raiva. E aí a gente vai para um outro tema, que esse é um tema que é muito falado. Raiva estaria ligada a Marte, né? Essa energia de Marte, no mapa astral. E aí a gente vai para medo, que eu fiz uma live inteira sobre medo, né? Sobre Saturno, Plutão, Netuno e assim por diante. O medo está ligado aos rins. Então, assim, que está ligado ao chakra básico, né? Então também tem toda aquela energia que a gente traz, né? Que um vai tendo a ver com o outro. Então a pessoa que sente muito medo, que nutre muito medo, ela vai estar acabando com a energia dos rins dela. E vice-versa, uma pessoa com rim fraco, com rim com pouca energia, ela pode sentir esse medo também. Então é uma coisa bem interessante você pensar, será que você está com algum medo na sua vida que está ali, persistente? Como que vai ficar a energia dos seus rins? Né? Tanto que uma das pedras que mais trabalha os rins é chamada nefrita,
né, que é uma pedra, ela é quase que um tipo de jade, né, vocês vão também como jade nefrita, e ela é mais indicada para os rins, e ela trabalha principalmente os medos. Então, do que você tem medo, né? Porque tem gente que tem medo de uma série de coisas e esse medo fica ali no dia a dia. Aí a gente vai para o baço, né? Falamos do baço aqui, né? Do pai, assim por diante, que vem a preocupação. Né? Preocupação. Então, se você nutre muita preocupação, se você é uma pessoa que esgota a sua mente, que usa muito a mente, que estuda muito, que se preocupa muito e assim por diante, você vai estar minando a energia do seu baço. Né? Então, assim, e aí a gente tem preocupação, como também uma energia, por exemplo, de Saturno. Então, medo também pode ser Saturno, preocupação também pode ser Saturno, Capricórnio e assim por diante. Então, se você estiver nutrindo nessa questão de preocupação, vai afetar o baço. A Letícia está falando que adora a nefrita, né? E ela fez um trabalho comigo e meus medos com a nefrita. Então fica a dica, né? A gente vai ver a nefrita também, mas vocês já podem, quem tiver a nefrita já pode utilizar ela para trabalhar algum medo, é uma pedra bem interessante. A gente tem a euforia, que é uma coisa, como se fosse uma alegria meio descontrolada que afeta o coração, né? E a tristeza que afeta o pulmão. Isso é uma coisa muito interessante, né? O pulmão está ligado aí ao chakra anahata, ao chakra cardíaco, e é muito comum que pessoas tristes, que estão passando por perdas, por um momento de tristeza, elas comecem a ter problema no sistema respiratório. O pulmão fica fraco, ela começa a pegar pneumonia, começa a pegar um monte de coisa, isso afeta. Então, uma coisa bem interessante, para vocês terem em mente, né, como que está esse padrão dessas emoções em vocês. Eu gosto de citar o poema do Rumi, todo mundo deve conhecer, A Casa de Hóspedes, que eu mandei, inclusive, recentemente lá nos grupos, né, tem no meu site, que ele fala: toda emoção é uma mensageira. Então, assim, ela é bem-vinda, você não precisa, né, querer enxotar ela, querer bloquear ela. Mas você tem que entender a mensagem dela. Então, se você está sentindo muita raiva, o que essa raiva está querendo dizer para você? Né? Por que você está com raiva? Quem está invadindo o seu espaço? Né? O que está acontecendo ali? Porque a raiva ela tem que vir, né? Dar o recado dela, você tem que atuar, trabalhar no recado dela, e aí você não precisa receber tanto a visita da raiva, porque você entendeu o recado dela. Mesma coisa o medo. Né? Se o medo te visita todos os dias, se o medo te visita direto, né? O que esse medo está querendo te ensinar? O que esse medo está querendo trazer para você? Então, se você consegue atuar, se você consegue, né, entender qual que é a fonte do medo e trabalhar ela, o medo não precisa vir tanto. E a mesma coisa a preocupação e assim por diante. Então, aqui é interessante vocês terem bem claro que se uma dessas emoções está direto com você, ela vai estar minando a energia desses órgãos e não é legal. Então, busque entender, né, por que vem a raiva, por que vem o medo, por que vem a preocupação, o que acontece com a euforia, por que vem a tristeza, para que você possa atuar, né, ativamente trabalhando essas questões. E os cristais podem ajudar. Né? Olha, a culpa é que essas aqui são as primordiais, né? A culpa eu diria que tem a ver, pode ser com os rins também, né? Depois é uma coisa interessante, eu acho que tem uma, não sei se tem uma tabela aqui que é um pouco mais refinada, mas eu diria que poderia ser os rins ou os pulmões, né? Mas depois eu posso responder direitinho para você. Né? O cardíaco, pode ser também. A gente pode ver. É que essas aqui são as primordiais, né? Essas aqui são as emoções primordiais do ser humano. Elixir de quartzo verde e rosa me ajudou muito a trabalhar minhas emoções no chakra cardíaco. Eles ajudam muito. Né? Quartzo verde e quartzo rosa as duas pedras primordiais para trabalhar o cardíaco. E depois é a turmalina melancia que traz um potencial a mais ali. E a própria Unakita. Né? A Unakita é muito legal também. Ela não está aqui. Ela está... tem uma Unakita aqui sim. Essa é a Unakita, que a gente vai ver ela, obviamente, né, que também é um cristal meio que verde rosa, ou verde alaranjado, aí cada um fala uma coisa, né? Mas também é um cristal que tem duas energias que trabalham muito esse equilíbrio do Yin e do Yang. Amigo, Oi. não, só complementar, porque a culpa está muito relacionada a uma pessoa que é muito exigente consigo mesma, principalmente, e consequentemente com os outros, né? Então, de verdade, é como você falou, pode sim prejudicar também os pulmões, porque o pulmão ele está relacionado à pessoa. Primeiro que o pulmão é tristeza, né? E principalmente tristeza em relacionamento, né? Com o parceiro, com a parceira, enfim. Se não tiver parceiro ou parceira, está relacionado a pai e mãe. E é uma pessoa que critica demais. Então, geralmente, sente muita culpa. Quem critica muito o outro se critica também, tem esse espelhamento.
Então, tanto pode prejudicar os pulmões, como também o cardíaco, né? Porque alguém está sempre Sim. prejudicando a glândula timo nesse Sim, e aspecto. que se a gente for transportar. Bom, galera do Instagram tá acabando aqui, falou pra vocês, vai ter também lá no YouTube, depois você pode assistir, mas a gente continua aqui no Zoom. Então, assim, na verdade, se a gente transportar para os chakras, a gente vê que coração e pulmão está sendo regido pelo cardíaco, né, pelo chakra cardíaco. E as culpas também, em termos de chakra, costuma ser armazenado no Svatisthana, né, que é o chakra sexual, e que tem